Bom dia, boa tarde, boa noite para você que dedicou um pouquinho do seu tempo para vir aqui entender um pouco sobre esse decreto, né, da Penitenciária Apostólica sobre as indulgências plenárias no tempo do coronavírus. Eu fiz várias colinhas aqui para eu não me perder, porque para falar de indulgência a gente tem que falar sobre várias outras coisas. Então, para quem não sabe, dia 20/3, sexta-feira, saiu um decreto da Penitenciária Apostólica sobre as indulgências plenárias para as pessoas doentes, para as pessoas que cuidam dos doentes, os profissionais de saúde, os familiares, etc. E as pessoas que rezam pelos afetados pelo coronavírus. Então, para a gente entender um pouco o que é a indulgência. Existem dois tipos de indulgência, a plenária e a temporária. E para a gente saber qual é o efeito dessa indulgência na nossa vida, a gente tem que entender primeiro o que é o pecado, né? O pecado é uma desobediência voluntária a Deus. Existe o pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal é todo aquele que vai contra os mandamentos que atingem as outras pessoas. O venial são os que a gente chama de leve, né? Que são os pecados que a gente pode pedir perdão no ato penitencial, né? Que geralmente a gente fala pensamentos, palavras, atos e omissões, né? Vai mais da pessoa, assim, tentar discernir até que ponto aquele pecado afetou outra pessoa. Aí, ok. Nós cometemos o pecado, porque todos nós somos pecadores. E aí, o que a gente faz para nos livrarmos dessa mancha do pecado? A gente vai atrás da confissão e a absolvição do nosso pecado. Nós procuramos um sacerdote, lá a gente fala os nossos pecados, depois de fazer um exame de consciência, e ele nos perdoa, nos absolve e nos dá uma penitência para cumprirmos. O pecado tem várias consequências, né? Uma delas é a nossa vida eterna, porque nós podemos ir para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Quando a gente peca, a gente merece o inferno. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, nos deixou a confissão e o perdão dos pecados. Então, nós pecamos, merecemos ir para o inferno. Mas aí, nós confessamos. E aí, a gente é perdoado desse pecado. A gente vai direto para o céu porque a gente confessou? Não, porque existe uma diferença entre ser salvo e ser santo. Só vai para o céu quem é santo. O fato da gente se arrepender e pedir perdão não significa que a gente tenha se tornado santo, porque a gente só se torna santo se o nosso coração mudar. E aí vem a grande questão. Na confissão, a gente é perdoado dos nossos pecados. Se a gente morrer logo após uma confissão, a gente está salvo. A gente vai para o inferno? Não. Mas a gente se tornou santo? Só com aquilo? Também não. Então a gente vai para o purgatório. A indulgência diminui o tempo que a gente tem que passar no purgatório. A indulgência plenária, que é um dos tipos de indulgência, ela apaga todo o tempo que a gente passaria no purgatório. E a temporária diminui o tempo que a gente ficaria no purgatório. Quanto tempo nós vamos passar no purgatório, nós não sabemos, né? Depende dos nossos pecados, depende do nosso arrependimento, depende da nossa mudança de vida. Então, assim, a indulgência plenária, ela nos ajuda como fonte de misericórdia para a gente tirar de nós esse tempo que nós passaríamos no purgatório. E para a gente que tem muita dúvida sobre o purgatório, é interessante a gente ler o livro de Santa Teresa d'Ávila, né, sobre as 7 moradas. Padre Pio também tem muitas histórias sobre o purgatório. Isso seria questão de outros vídeos, porque o purgatório é um assunto muito interessante, que tem muitas coisas assim que a gente ainda precisa aprender. Então vamos lá para o decreto, né? Agora que a gente sabe a diferença do pecado, o que é o purgatório, a diferença da confissão para a indulgência, vamos ao decreto. Para a gente receber uma indulgência plenária, toda vez que a igreja dispõe essa indulgência plenária para a
a gente tem que seguir 3 passos: a confissão, a comunhão e a oração pelo Papa. E a gente precisa estar em estado de graça. O que é o estado de graça? É uma amizade com Deus. É a gente não querer mais viver em pecado. E isso é uma coisa muito difícil pra gente, né? Então, assim, a gente tem que estar disposto a abandonar o pecado, qualquer tipo de pecado, seja ele mortal ou venial. É a mudança de vida. Então, não adianta a gente só falar assim, o Papa liberou a indulgência, eu tô tranquilo. Não, você tem que estar em estado de graça. E aí, o decreto, ele vem pelo momento que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo um momento em que a gente não pode ir para a igreja fisicamente, né? Tem que evitar aglomeração, a gente não está tendo missa, a gente tem que assistir missa pela TV ou pelas redes sociais. E a confissão está muito complicada. Graças a Deus, tem igrejas que liberaram a confissão de outras maneiras, né? Exemplo disso é a Paróquia Nossa Senhora da Saúde, que está fazendo o drive-thru de confissão, que o padre fica do lado de fora, a pessoa fica dentro do carro, e aí acontece a confissão ali sem o contato, né? Muito próximo. Mas, enfim, não é todo mundo também que tem essa possibilidade. Então, o decreto, ele faz algumas mudanças. O que a gente precisa para receber essa indulgência plenária? Primeiro, as pessoas que estão doentes, elas já vão receber essa indulgência plenária se elas desejarem e se elas estiverem em estado de graça. Então, basta recitar um credo, um Pai Nosso e uma oração a Maria. O decreto não fala em Ave Maria especificamente. Ele fala uma oração a Maria, que pode ser Ave Maria, pode ser a Salve Rainha, pode ser o Magnífica. Os que cuidam dos doentes, né? Os profissionais da saúde, também a mesma coisa, o credo, o Pai Nosso e uma oração a Maria. E a nós que rezamos pela cessação da pandemia. E aí, quem puder, quem tiver essa oportunidade, né, pode ir visitar o Santíssimo, ler a Bíblia, todos nós podemos, só que o decreto deixa bem claro que essa parte de ler a Bíblia é pelo menos por 30 minutos. Então, não é simplesmente abrir a Bíblia, ler uma passagem e pronto, tá tudo certo para a indulgência. Não. Você tem que ler a Bíblia por pelo menos meia hora. E aí, por que pelo menos meia hora? Porque aqui fica implícito a questão da leitura orante, né? Que nós católicos devemos aprender a fazer. O que viria a ser outro assunto para uma próxima vez, né? Rezar o terço, a via sacra ou o terço da misericórdia. Tudo isso a gente vai fazer pedindo que a pandemia cesse, o alívio aos doentes e a salvação eterna das pessoas que já foram levadas a Deus por causa dessa pandemia. Eles também falam das pessoas que no momento da morte não puderem ter a confissão ou o viático. O que é o viático, né? O viático é receber a comunhão perto da sua morte. Eu falei a confissão aqui, mas é a unção dos enfermos, na verdade. No momento da morte, as pessoas que não puderem receber a unção dos enfermos ou o viático. A pessoa que está lá no hospital, o padre não pode ir lá. Ela vai receber a indulgência plenária se ela estiver usando um crucifixo. O crucifixo, né, seria a cruz e Jesus. Ou uma cruz. Então, essa parte vai mais para os doentes, né? Que estão no hospital ou em casa num momento muito grave. E aí também, no decreto, eles falam sobre a possibilidade de fazer a confissão comunitária nesses locais, né? Como os hospitais e os outros lugares que estão abrigando os doentes. Só que para fazer isso aí já é mais em relação ao sacerdote. O sacerdote tem que avisar o bispo diocesano que ele vai lá fazer essa confissão comunitária, e aí o decreto fala que ele tem que usar um aparelho que emita o som para que todos possam ouvir e tudo mais. Aí já é uma questão mais para o sacerdote. O que nós, leigos, devemos saber, né? A gente tem que cumprir algumas coisas para receber a indulgência plenária.
A primeira delas é estar em tempo de graça, né? Estar em estado de graça com Deus, disposto a abandonar o nosso pecado. Quem puder confessar, quem puder comungar, mas aí a questão da comunhão, vocês podem até perguntar, vale a comunhão espiritual? Vale a comunhão espiritual, né? A gente tem falado muito da comunhão espiritual esses tempos, porque nós estamos assistindo a missa pela TV ou pela rede social. E aí também é outro assunto de como fazer a comunhão espiritual. Lembrando que para a gente fazer a comunhão espiritual, a gente tem que estar ali pronto para uma missa, como se a gente estivesse na igreja mesmo. Não é porque a gente está assistindo na nossa casa que a gente vai estar assistindo de qualquer maneira. A gente tem todos os passos para fazer a comunhão espiritual também. Então, recapitulando, estado de graça, confissão para quem puder, estar com a comunhão pelo menos espiritual em dia e rezar pelo Papa. Quem puder visitar o Santíssimo, ler a Bíblia por pelo menos 30 minutos, rezar o terço, ou a Via Sacra, ou o terço da Misericórdia, pedindo a cessação da pandemia, o alívio para os doentes e a salvação eterna pelas vítimas do coronavírus. Então, do mais, é isso que a gente tem para explicar sobre o decreto. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aí que na medida do possível a gente vai tirando. Vamos continuar as nossas orações para que esse momento passe logo, porque nós temos a certeza que vai passar. Nós confiamos num Deus rico em misericórdia e que a gente consiga tirar pelo menos as coisas boas desse momento que a gente está vivendo, né? Aproveitar mais a família, fazer do nosso lar realmente uma igreja doméstica, que nós rezemos mais, que nós coloquemos mais a intenção ao Papa, aos doentes, aos profissionais de saúde que estão passando por isso bravamente e que precisam do máximo das nossas orações também. Então, fiquem com Deus, que Nossa Senhora os abençoe sempre e qualquer coisa, tamo aí. A paz de Cristo.